Ora viva, ora viva, ora viva! Boa tarde, boa noite, de acordo com o fuso horário. Aqueles bradas, estamos mais uma vez no ar. A princípio pedimos perdão porque ficamos aí um bom tempo sem subir e as pessoas estavam aí a pedir. Mas como não lança, estamos de volta. Certo. E hoje vamos falar, não precisa uma apresentação, o Mauro diz. Para quem não conhece o Mauro no Urbano. Corretamente. Mas hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante. Vamos falar sobre o preço da liberdade de expressão. Na verdade, hoje vemos cá em Angola e outro mundo afora sobre... As pessoas têm essa coragem de liberdade de expressão, que na verdade têm pagado um certo preço. Então vamos falar sobre o preço da liberdade de expressão. A princípio temos que aqui dizer que a liberdade de expressão é um direito fundamental. Certo. E todo mundo devia exercer. E num país democrático como Angola, deviam deixar que as pessoas fossem livres em exprimir as suas ideias. Correto. E eu quero começar com uma questão. Vemos pessoas morrendo ou perdendo seus empregos hoje em dia por causa desta famosa liberdade de expressão, que na verdade é um direito fundamental. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião em relação a este episódio que tem estado a acontecer. Pessoas morrendo ou perdendo as suas vidas. Exato. Não sei quem gostaria de começar. Liberdade de expressão, como o Paulinho disse muito bem. Eu acredito que a liberdade de expressão é uma temática muito sensível de se falar. É muito sensível de se falar porque há quem defenda, né? Há quem não defenda a liberdade de expressão. Isso porque falar o que você pensa a qualquer momento, em qualquer lugar, tem consequências. Tem consequências. Daí mesmo o nosso tema, que é o preço da liberdade de expressão. Porque apesar de ser um direito fundamental, tem um preço a ser pago. Tem um preço. Eu não sei se todo direito fundamental se paga. Tem um preço a ser pago para todo direito fundamental. Mas o fato é que questões como liberdade de expressão, questões como liberdade de religião e outras liberdades mais, que de alguma forma cutucam aquilo que é a liberdade de outras pessoas, incomoda aquilo que é o pensamento de outras pessoas. Mas você é livre? Você fala tudo o que queres? Ou tens medo deste preço a pagar? Não, medo não. Eu particularmente não tenho assim medo de exprimir aquilo que eu penso, mas em detrimento dos preços a serem pagos por aquilo que nós falamos, obviamente que controlo um bocadinho aquilo que eu vou falar em dada circunstância e em dado momento, guardando assim aquilo que é mais sensível, por exemplo, para um âmbito mais íntimo, né? Para pessoas mais íntimas, aí posso me expressar livremente, mas há lugares que senão perdemos o pão, como o Paulinho disse muito bem. Esse é um ponto. Não, mas Mauro, qual é a tua opinião em relação a isso? Porque normalmente eu tenho a liberdade de expressão e há quem também faz pagar esta tua liberdade de expressão. Qual é a tua opinião das pessoas morrendo ou perdendo emprego a favor disso? Olha, primeiramente, certo. Olha, primeiramente, eu gosto sempre de lembrar de um filósofo linguista, que é a minha área, no caso, né? Noam Chomsky. Noam Chomsky falava que se você dá liberdade de expressão, não é isso? Você tem que liberar alguém falar sobre o que ele quer. Isso foi mais ou menos nos anos 60, quando ele falou isso, no debate do Foucault, e aquilo era um período que era tipo 15 a 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Okay. E ele estava a defender que devia sim se ensinar não só o lado dos coisas, né? Não só o lado de que os judeus foram mortos na guerra, não sei o quê. Mas o que causou isso? O que causou a subida do nacionalismo na Alemanha? Porque tem causas aí que não se falavam naquela época, era um tabu. Mas ele falava assim, nós damos liberdade de expressão. O que é bom tem que se falar, mas o que é mau também tem que se falar. Exato. Quem quiser falar à toa, tem que falar à toa. E nós temos casos aqui, por exemplo, do americano que perdeu a vida, o Charlie Kirk, recentemente, que perdeu a vida, mas ele falava o que ele pensava sobre os negros, sobre os gays, falava o que ele pensava. Mas alguém não gostou e morreu. Aí também vem outra situação, né? A situação que a tua liberdade provavelmente vai até onde começa a liberdade do outro.
Sim, porque você vai falar algo que é o que você pensa, não é isso? Mas agora, se ofende o outro, vai ter consequências. Eu acho que esse é um dos preços que se paga na liberdade. É saber até onde vai a liberdade dos outros. Se você só falar o que você quer, tem que saber que vai ter consequências. Então você pode falar o que você quer, mas vai ter consequências. E essas consequências, infelizmente, nem sempre são coisas boas, né? Eu vou fazer uma pergunta direta. É sim, não. Acham que em Angola a liberdade de expressão, será que é relativa, é absoluta? Não. Não? O Moro também concorda que não? Eu acho que ou não? Mas não é absoluta. Tem um pouquinho mais. Já teve tempo que teve pior. Mas agora tem um pouquinho mais. Também não estamos lá, né? Mas, tem um pouquinho mais. E então, na vossa opinião, como é que o medo pela liberdade de expressão pode contribuir, de certa forma, para o avanço desta Angola? Porque, como esse medo, será que é este medo que está a fazer com que a Angola esteja nesta situação caótica? Porque nós vemos pessoas, o chefe a cometer erros, ele não pode fazer nada porque pode perder o pão. Será que está a contribuir isso, e o executivo tem um pouco de culpa disso? De maneira nenhuma. Não está a contribuir? Não está a contribuir. Não, o executivo essa parte não falei. Mas não está a contribuir. Por quê? Porque a máquina não funciona quando não há crítica. Não é isso? Sim. Então o treinador está aí a treinar mal. Isso nós vemos, por exemplo, o caso de um clube que teve muito mal recentemente, o Barcelona. Muitos anos está mal. Se os adeptos, a imprensa não continuasse a criticar aqueles treinadores que eles tiveram aí, o Xavi, não sei o quê, provavelmente ainda estariam assim, não teriam tido a sorte de ter um treinador que também mais ou menos, não podia dizer o Flick. Outro clube. Não, mas o clube mesmo que sofreu muito nos últimos anos é mesmo o Barcelona. Então, temos que falar a verdade. Os números são bons. O Júlio Barça aí confirmou. Olha aí, os números não é. Então a crítica é que faz a máquina avançar. Então, se as pessoas de fora não criticar, não poderem criticar, fica difícil ver os erros. Então, na minha opinião, não ajuda. O medo não ajuda. O medo não ajuda. Então, de certa maneira, contribui para a degradação de um... Ok. Sim, não, manifestando aqui também a minha opinião sobre isso. Eu acredito que a liberdade de expressão é muito sensível. É muito sensível por quê? Porque, como o Mauro disse muito bem, a tua liberdade termina onde começa a liberdade de outra pessoa. Só que o problema com a liberdade de expressão é que os pilares que, de alguma forma, direcionam a liberdade de expressão, muitas das vezes não têm limitações, vamos assim dizer. Eu, por exemplo, posso dizer que, sobre liberdade no contexto geral, é fácil entender que a minha liberdade termina onde começa a do Mauro, por exemplo. Desde o momento que, por exemplo, eu lhe feri e aquilo legalmente for taxado como um crime, é muito fácil falar assim. Aí eu saberei mais ou menos que eu não posso fazer isso porque até ali vou cometer um crime, vou cometer uma ofensa moral e não sei o quê, e vai ser punido por lei. A questão da liberdade de expressão, acredito que deve ter algum limite, mas já não é sobre liberdade de expressão, é mesmo sobre liberdade no contexto geral, porque liberdade de me exprimir é tipo, eu acho que o Paulinho é feio. E posso falar isso. É livre. Sou livre de falar isso. Se te ofende, se não te ofende, eu acho que ele é feio. Não, mas a liberdade de expressão acreditamos que tem as suas limitações. A liberdade de expressão, desde que não atente contra os princípios de outrem. Né? Só que está aí o ponto. Até o ponto em que a liberdade de expressão fere de alguma forma a liberdade de outrem, já não está a falar de liberdade de expressão, está a falar de liberdade no contexto geral. Porque se eu digo que uma certa pessoa, por exemplo, eu não concordo com as diretrizes, vamos dizer aqui, eu vou tentar mais ou menos censurar um bocadinho, não concordo com as diretrizes, por exemplo, de gênero ou sexuais de uma certa pessoa, por exemplo, eu dizer que não acho isso feio, por exemplo, vamos a ver. Eu estou a manifestar uma opinião sincera, que não fere ninguém, é minha opinião sobre aquilo. Mas, dependendo de como você manifesta essa ideia, pode ser homofobia. Em alguns países, vamos trocar, né? Se for sobre raça, né? Se fores branco e falar, por exemplo, eu acho que nós brancos somos superiores aos negros. Porque tem muita gente que pensa assim. Sim. E acho também, dependendo de como você vai exprimir isso, isso pode ser racismo. Você pode dizer, não, você preto deve estar submisso a mim, não sei o que. Imagina você na fila do banco, num país aí,
no estrangeiro, chega um branco e te fala isso. Vocês pretos devem ficar atrás, não sei o que, não sei o que. E aí isso é racismo. Em alguns países, tipo o Brasil, racismo é crime. É crime, sim. Nós, por exemplo, estamos a falar de uma liberdade de expressão no sentido que você vê que estão a tirar um dos seus direitos. Você tem direito de falar que aí está errado, aí não. O que eu queria saber é no sentido de, por exemplo, não vamos dar a volta. E eu só espero que não peçam aos outros que tenham liberdade de expressão trazer isso e que vocês não sejam livres aqui no podcast da Librada. A realidade é uma. Todo mundo vem a dizer que o país não está bom. O país não está bom. E é a minoria que fala isso. Vocês seriam capazes de... E eu estou aqui, sou o primeiro. Não teria medo de dizer que o país não está bom. Não está bem sem governado. Vocês seriam capazes, num comício, o presidente da República vem aqui para a Willa e vocês são convidados a ter uma mesa, uma cadeira, e no momento de dizer mesmo assim, eu sou funcionário, não sei lá, trabalho na escola e tal, e sou professor, e vejo que o país não está bom, vocês estão a fazer mal os orçamentos, e aqui não chega quase nada. Senhor Presidente, merece ser destituído. É a tua liberdade, você é livre de expressar. Seriam capazes de fazer tal coisa? Não, se eu tivesse mais conhecimento, não é isso? Sim. Porque eu preciso de conhecimento, informação. Eu falaria isso. Mas o que eu tenho certeza que eu diria é sobre a situação das escolas. Está mal, não sei o quê, não estás a trabalhar nesse, porque é o ministério em que eu trabalho. Então, não estás a trabalhar aqui, não tem material, não sei o quê, não tem não sei o quê, não tem... Eu apontaria os erros e diria mesmo, não, aqui mesmo não estão a trabalhar. Agora, falar que você tem que ser destituído, depende, né? Não, olha, se fosse um momento que eu tenho informação e eu sei, acho que eu diria mesmo também, base ainda, deixa ainda para outra pessoa. Porque analisa só, eu gosto de trabalhar muito com analogias. Vamos dizer assim, se você tem a responsabilidade, né? Você é chefe, Paulino, você tem a responsabilidade, por exemplo, de controlar, vamos supor, uma certa pessoa. E você delega uma função para aquela pessoa em detrimento do teu cargo, né, de chefia. Ele é teu subordinado. E aquele teu subordinado tem a responsabilidade de fazer uma certa tarefa. Se aquele subordinado fizer mal a tarefa, aquele subordinado é incompetente. Mas você também é incompetente. Porque no exercício, parte do exercício das tuas funções é supervisionar a atividade que o teu subordinado faz. Então, só pegando essa analogia de forma generalizada, né? Se o subordinado trabalha mal, o subordinado é incompetente, mas o chefe é mais incompetente ainda. Sério? Porque é trabalho... Não, eu sei que estou a ser radical ao dizer isso, mas o fato é, parte do meu trabalho como chefe é supervisionar se o subordinado está a trabalhar bem. E vamos supor que aquela má atividade se arrasta por um período de tempo. Por um tempão, e nós vemos aqui no país que temos incompetentes que estão a trabalhar por muito tempo. Isso é fato irrefutável. Você é livre, tens liberdade de expressão, fala mesmo. Então, sim, você é livre. Agora não queres falar. Não vamos cobrar aquele. Não vamos falar liberdade de expressão em âmbitos que nós, nesse calhar, nem estamos a trabalhar. No contexto de Angola podemos falar. Correto. Mas não, é complicado. Estamos a falar mesmo na nossa vida cotidiana, onde você é capaz de dizer assim, pai, essas tuas ações também não estão boas. Você devia se converter, senão. Chefe, senhor diretor, isso aqui não é bem assim que funciona. Se você for voltar assim, eu vou agir assim. Se vocês serão capazes, porque nós não vemos isso nas escolas. As escolas andam mal. Algumas escolas andam mal. Mas não vemos indivíduos corajosos. Olha, desculpa, eu acho que a questão liberdade de expressão, penso que poderia ser mais técnica, vamos assim dizer. Não do tipo, deu-me vontade de falar qualquer coisa, saio por aí e falo. Mas dentro de um assunto que eu tenha domínio, dentro de um assunto que eu veja o problema, independente de quem me gere, de quem me controla, eu tenho a liberdade de me exprimir e falar, por exemplo, não, estamos a trabalhar mal, o senhor diretor está a trabalhar mal. Por conta disso, os números apontam ali. O senhor pastor, eu aqui não concordo, porque a Bíblia está a dizer assim, mas nós estamos a ensinar assim. Eu acho que eu posso ser livre na questão da liberdade de expressão, penso que poderia ser melhor direcionada se tiver mais ou menos um assunto específico a ser tratado, e não do tipo, deu-me vontade de ofender o presidente da República e eu saio para ir pela rua e falo. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Ok. Exatamente. Ok. E falaste aí na questão das igrejas. Muitas das vezes vemos os pastores a ficarem com a maior parte do dinheiro e os membros não falam nada. Então, como é que tens a dizer sobre isso? Será que na igreja também há essa omissão de liberdade de expressão? Olha, eu acredito que sim. E a história, né? Não que eu seja expert no assunto, mas a igreja foi evoluindo. Vemos que na época, né, a igreja católica detinha o conhecimento sobre a Bíblia, os membros simplesmente ouviam, eram apenas membros ouvintes. Houve aí revoluções e os membros passaram a ter também acesso às escrituras e não sei o que. Mas a questão fé é uma questão muito sensível porque é fé. Não, mas aí o pastor está aí com dinheiro, não tem mais nada de fé, está a agir mal. Mas pela fé, o irmão foi convencido, foi pregado a palavra de que você deve entregar só pela fé, e ele está andando descalço, mas o pastor tem que contribuir para o pastor andar com um sapato de 50 mil, é pela fé. Né? Então, podemos dizer que há uma certa omissão da liberdade de expressão, porque há quem percebe que isso parece que não está totalmente correto, mas porque a mensagem que lhe é pregada é sobre fé, omite de alguma forma a liberdade de expressão que aquela pessoa tem. Que existe nas igrejas, também existe a omissão da liberdade de expressão. Existe muito. Muito. Ok, então entre o pão e o que você devia ter dito, que é a liberdade de expressão, o que é mais importante para vocês? Porque as pessoas têm que colocar aí pesos e medidas, né? Tentam medir o que é realmente é importante. Tens o pão, você sabe, se você manifestar a tua liberdade de expressão, podes perder o teu emprego, podes perder o teu pão. Entre o pão e a liberdade de expressão, o que é mais importante? Bem, eu acho que, o meu pão não é um preço que eu pago com a minha liberdade de expressão. Eu sobrevivo disso, não é isso? Correto. É o que estamos a ver. Olha, o que nós temos é muita gente mal informada às vezes. Você falar o teu diretor, estás a trabalhar mal, isso não vai te fazer perder o emprego, né? Pelo menos em alguns lugares, em algumas situações. Sim. Não vai te fazer perder o emprego. Mas muita gente pensa que que o teu diretor é que vai te chotar. Mas não é bem assim. Mas agora, tem situações mesmo que, você sabe, esse aqui não é só o meu chefe, esse é o proprietário do estabelecimento que eu trabalho, não sei o que. Eu, pessoalmente, eu não perderia o meu pão por conta de eu tenho que falar isso, ele mesmo tem que ouvir. Não. Se ele não está cometendo nenhum crime, está a trabalhar mal, não, eu tenho que continuar a ganhar meu dinheiro, eu preciso sobreviver, então não. Aí você percebe que há empregos e há empregos. Há trabalhos e há trabalhos. Mas será que há só a liberdade de expressão na função pública e na função privada não há? E na função pública onde não se exerce mesmo também a tal liberdade. Se as pessoas têm muito medo, não sei porquê, mas acho que é falta de informação, mas as pessoas têm muito medo. E acho que talvez tenhamos que ser mais amigos dos nossos chefes, né? Conversar mais com os nossos diretores e também ler um pouquinho mais sobre os direitos de trabalho, não sei o quê. Ou se manter informado só, né? Perguntar para as pessoas, mas isso vai me levar, podem me tirar do meu emprego por conta disso. Acho que se você está ciente que isso não vai te fazer perder o emprego, você vai falar, não, chefe, estás a trabalhar mal aqui, ou então, chefe, isso que fizeste, eu tenho um colega, por exemplo, que ele fala que ele conversava com o antigo chefe dele e ele falava, chefe, não sei o que, te pus falta, não sei o que, meteu falta até domingo. Ele disse, chefe, está onde na lei que o chefe tem que pôr falta até domingo? Se o chefe não falar que está aqui na lei, eu vou também entrar com umas coisas, vou entrar com um processo. Vou entrar com um processo com o diretor, porque o diretor não pode me enviar falta domingo. Mas porque lá só recebem número de faltas. Exato. O fulano tem X faltas. Agora vão receber, o professor fulano tem 18 faltas, mas por conta dele ter faltado 2 semanas, ele incluiu os dias de fim de semana. Então acho que é preciso confrontar, às vezes, assim, está onde na lei isso aqui? Isso tá espelhado aonde? Porque não é só fazer as coisas. Que é dentro de um assunto se manifestar. Mas pronto, esse assunto todo suscita-me também outra questão, que é muito corrente, tem acontecido bastante. Nós, como somos característicos, porque temos um bocadinho de aculturação, aos poucos também vamos absorvendo essa realidade. Acontece muito no Brasil, Estados Unidos e whatever, que é essa questão sensível sobre a questão de como é que fala? A questão dos gêneros, né? E não só a questão
essa questão, por exemplo, também do racismo e não sei o quê, que me parece que aos poucos vão sendo criados termos, vão sendo criados sanções para inibir a liberdade de expressão das pessoas. A dado lugar, a dado momento, eu não posso falar que o Paulino é gordo. Eu não sei lá o que é fobia. Eu não posso falar que o Paulino é gordofobia. Eu não posso falar que o Paulino é magro, porque assim é uma ofensa, é magrofobia. Eu não posso falar que eu não gosto de... Posso falar? Não sei se posso falar. Fala. Que eu não gosto de gay. Não concordo com essa ideia. É homofobia. Você vê? Me parece que aos poucos, nós felizmente, né, essas coisas vão chegando aqui um bocadinho mais tarde, mas aos poucos vamos tomando conhecimento sobre isso e vamos discutindo também sobre isso. Mas em outras realidades nós vemos isso acontecer. Que mais me parece que estamos a criar terminhos bonitinhos para inibir as pessoas de falarem, de manifestarem uma opinião sobre um determinado assunto e que de alguma forma lhes é forçada a goela abaixo. Eu gostaria também de levantar essa questão aqui. Pois. Exatamente. Que tem de fato ocorrido. Tem de fato ocorrido. Nós vamos criar ali algum tipo de sanção para que você não fale livremente sobre determinado assunto. E quando eu digo livremente não é ofender, mas é mesmo se expressar. Exatamente. Ok, então deu para perceber, acho que o Mauro deu para perceber que, enfim, já há certas realidades que tendem a colocar certas políticas de modo a as pessoas já não falarem tudo aquilo que pensam, né? Certo. E aí nós concordamos. Então, deem um exemplo claro nas vossas vidas em que vocês conseguiram perceber que estavam a ser inibidas de expressarem as vossas ideias, mas que era de facto necessário lá expor. E que você estava lá, eu não posso falar isso, senão, meu Deus, é que vou perder algo. Eu não posso falar, eu até falando, tipo, eu dei conta que posso não ser validado, a liberdade de expressão aqui não vai ser validada. Acho que eu vivi mais com isso. Eu tenho um exemplo nos tempos da faculdade, nos aulas da faculdade. Estávamos a ter uma aula sobre psicolinguística. Então estávamos a falar sobre a aquisição de língua. E a minha professora estava a referenciar, tipo, ela tinha uma planilha, não sei o que, PowerPoint, uma aula. Só que eu tinha um livro, então aquele livro do George Yulee, Pragmatics. E eu cheguei e falei, professora, o George Yulee chama isso que a professora está a falar aqui de não sei o que. Falei o nome. Ela olhou para mim e disse, bem, mas não, continuando a aula. Eu me senti muito mal, eu me senti muito envergonhado naquele momento. Mas era tudo por curiosidade, porque eu pensava, poxa, vamos falar sobre isso amanhã. Eu tenho esse livro que fala sobre isso. Acho que vou investigar um pouquinho mais, vou ler um pouquinho mais. Então você chega naquele momento, você exprime e a pessoa não vai validar aquilo aí. Acho que é uma maneira também de cortar direito o coisa. As crianças na escola às vezes não desenvolvem liberdade de expressão por conta disso. O professor de arte está já sabe que é o quadro da Mona Lisa, eu vou ensinar o quadro da Mona Lisa. A criança que ontem ficou a assistir Little Einstein, nós assistíamos isso quando éramos crianças. Correto. Aprendeu que outro nome é Gioconda. Quando chegar ela fala, professor, o quadro da Gioconda, o professor vai falar, não, quadro da Mona Lisa. E nós vemos aí, vamos tocar num âmbito mais. Nós vemos na Bíblia Sagrada, né, as pessoas discutirem sobre livre-arbítrio, a pessoa é livre de fazer o quê? Será que o próprio Deus foi capaz de fazer com que as pessoas fossem livres ou não são livres? Onde o indivíduo poderia dizer assim, pai, esse negócio de fizeres com que eu seja escurinho, ou seja mais preto, mais, enfim... O que vocês têm a dizer com isso? O próprio pai foi livre, deu a liberdade. Eu vou falar que não. Eu acho que a interpretação de livre-arbítrio, acho que nós temos que ter um episódio sobre livre-arbítrio. Tem sido interpretado horrivelmente mal, principalmente pelos não crentes. Eu tenho amigos não crentes, né? Respeitamos as opiniões deles. Corretamente. Mas eles interpretam, não. Mas Deus já sabia mesmo que não sei o que. Olha, a partir do momento que te dá um livre-arbítrio, você tem que entender uma coisa. Tem princípios, nós vamos falar assim, físicos, tem princípios metafísicos, estamos a entender, né? Tem princípios biológicos, isso tudo é ciência, e Deus é ciência. Mas tem coisas que estão aí, não tem a ver, ninguém escolheu, por exemplo, eu vou nascer no Congo, eu vou nascer branco, isso são coisas que acontecem. Parece que isso é uma falta de liberdade? Não.
Por mim, isso é mesmo só existir. Isso chama-se existir. Mas não devia ter uma outra alternativa na tua opinião. Você existe no acaso, mas a Bíblia traz o livre-arbítrio sobre o quê? O livre-arbítrio é sobre você escolher se você vai seguir o bem ou se vai seguir o mal. Exato. E o exemplo que tem, eu acho que é idiomático. Eu não acho que tinha mesmo um fruto, por exemplo, no Jardim do Éden. E as pessoas tinham que ir lá comer o fruto, ou Adão e Eva comeram mesmo um fruto. Uma maçã normal. Sim, uma maçã normal. Ou se existia, eu acho que era um fruto normal. Deus colocou aí goiaba, aí deu nome para todos os frutos, mas na goiaba Deus disse assim, esse aqui é o fruto proibido. Só para falar que se eles comessem aquilo, iam desobedecer. Exato. Quer dizer que Deus colocou um impedimento lá. Não é isso? Exato. E o pecado não seria, eu comi um fruto e o fruto tem poderes mágicos, agora eu... Mas isso não seria uma falta de liberdade? O pecado seria eles chegarem lá e eles comerem, porque Deus disse não comam. O ponto é, Deus disse não comam, não é isso? Deus podia deixar eles no Éden sem conhecerem o bem, sem conhecerem o mal. Sim. Deus fez tudo perfeito. Não é isso que está escrito na Bíblia? Sim. Mas Deus tinha que colocar lá algo para eles conhecerem o mal também. E o mal é a desobediência. Isso é que é o livre-arbítrio. Vocês já conhecem tudo que é bom. Olha aqui, tudo é perfeito. Vocês estão a conversar com o Leão. Adão aí a conversar com o Leão. Olha, não sei o que, o Leão. A carinha Leão. Mas Deus colocou uma coisa também que tinha que ser má. No caso, para ver se eles iam fazer. Isso é livre-arbítrio. Eu vou te deixar fazer o bem, mas eu também vou te construir um buquê mesmo bom, mas vou colocar algo mal aqui. Agora é você que sabe se vais comer o fruto ou não. Eu já te falei isso, não come. Mas agora, se você pode dizer, está ali no meio do livre-arbítrio. Essa é a minha interpretação. Olha, por exemplo, sobre a questão do livre-arbítrio. Na época de ensino. No âmbito de liberdade de expressão. No âmbito de você é livre, se calhar, também de falar. Pai, aí não devia ser assim. Não há nada inferno, não há nada de quê? Não há nada. Cria um meio termo, tem inferno, tem os céus, mas tem quem não quer nenhum dos dois. É bem, os católicos chamam purgatório. Não é um nem outro, mas Mas olha, o ponto sobre a questão do livre-arbítrio, eu dizia aqui. No ensino médio, eu e mais um amigo meu, grande amigo meu, Graça, e nós, sabe, nos descobrindo e tal, descobrindo a ciência, descobrindo o conhecimento, não é que tínhamos umas ideias um bocadinho ateístas, vamos assim dizer. Certo. E incidia exatamente sobre a questão do livre-arbítrio, que para nós, a questão o Graça dizendo já que o Graça hoje é pastor, o Graça hoje é pastor. E para nós a ideia de livre-arbítrio era, se me deram pão e me deram arroz, eu escolho massa. Se eu tenho uma opção ou outra, eu não escolho nenhuma das duas. Que livre-arbítrio deveria ser exatamente isso. Me deram A ou B, eu escolho C, que não existe, tecnicamente. Mas é uma terceira opção que é minha, que não me foi oferecida. Por muito tempo pensávamos assim, até que fomos iluminados, né? Ganhamos juízo. E recaindo exatamente nisso que o acabou de falar. Questão do mal. Que a questão livre-arbítrio, e está diretamente ligada à questão liberdade de expressão, atenção, não é sobre eu não obedecer aquilo que existe e sair por aí e escolher fazer aquilo que me dê na telha. Porque, como o Mauro disse, existem leis que regem esse universo. Até Deus, estou a falar até Deus, o Deus sagrado é regido por regras, por ordem. Calma aí. Não, estou a falar na nossa perspectiva. Deus é um ser organizado. Deus é um ser organizado. Que alguém pode... Não que ele obedece. Não manda Deus. Ele não obedece o princípio. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Entendam bem, eu já não me conote. Não, mas você é livre também. Está dizendo já. Mas tem metendo na cabeça as palavras da tua vai no inferno. Tem umas coisas que não dá para negociar. Deus tem ordem. O universo que ele criou tem ordem. Nós seres humanos temos ordem de criação e de funcionamento. Então a sociedade tem ordem. Desde o momento que você está inserido numa sociedade que tem ordem, você deve viver obedecendo aquelas ordens, seguindo aqueles princípios, vamos assim dizer. A tua liberdade pode ser manifestada dentro daquilo que são os princípios que regem essa mesma sociedade. Daquilo que eu disse, eu vou manifestar a minha liberdade de expressão sobre religião, ao ponto de dizer que não, alguns pastores já não pedir oferta, não extorquir os membros. Isso é fato que acontece nas igrejas. Mas
Por exemplo, né? Mas Adão e Eva. A questão Adão e Eva. Olha, o podcast Equilibrado, eu estou uma nova modalidade. Nós agora não vamos falar muito, é caro também. Não, mas vamos falar sobre um episódio só sobre isso. Nós agora estamos a falar em 20, 10 minutos. Quem quiser, vamos meter número aí, liguem para nós continuar. Estamos mesmo já a cortar, nós temos muita coisa a falar. Eu sei que a Equilibrada tem muita coisa a falar. Estamos mesmo na reta final. O que eu quero aqui fazer gostaria que Mauro fale de um assunto, seja livre, isso é um de vocês, tem 2 minutos no máximo, sejam livres, fale de um assunto que tem vos incomodado, você fala assim, isso aqui vocês deviam saber, sejam livres aqui agora, e vamos fazer corte para todo mundo ouvir sua tua opinião, seja livre num assunto que você acha, bem, esse negócio todo mundo deveria ver, seja livre e... Fala mesmo tudo. Mas acho que vamos começar. Não, eu estou aqui a as ideias. Acho que a maior parte das perguntas foi o que... Ser no âmbito religioso, ser no âmbito político. Mano, não guarda mais, porque todo mundo isso aqui vai ouvir. Fala de um assunto que te irrita, seja livre. Um assunto que me irrita bastante... Seja livre. É a questão da alienação religiosa. A questão da alienação religiosa. Tem um amigo, não vou aqui citar nomes, mas ele falava assim, não é na brincadeira, não, acho que era o jeito dele. Tem 2 minutos já. Ele falava para irmãos, Deus não é burro, irmãos. Deus sabe por que fez assim, Deus não é burro. Ele falava isso. Então existe uma questão que é a alienação religiosa, que já não é fé, já não é uma questão de fé, é uma questão de irresponsabilidade e falta de conhecimento por parte das pessoas, a ponto de se deixarem levar por aqueles que se dizem pastores, aqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem iluminados, a tal ponto que elas não são direcionadas para Deus como ovelhas, mas sim são objetos de distorção, certo. São objetos de... Né? São fundos... Não estás a ser mesmo prático. Não entendi até agora. Não, eu acho que ele quer dizer... Seja mesmo alienação. Assim. Não, o que você quer dizer mesmo assim, há certas igrejas deviam fechar porque estão a fazer brincadeira. Seja direito. Há certos irmãos que deviam ler mais a Bíblia para não aceitarem dar dinheiro à toa. É só isso. Uma coisa é oferta, outra coisa... É você tá dando dinheiro. É isso, seja Deus, não vai na alienação, seja livre. É isso aí. Parem da oferta, mas leiam também a Bíblia, porque algumas histórias não estão pedindo oferta. Algumas histórias não são profetas. Acho que já não tem mais profeta. A Bíblia fala sobre isso, né? Que já estão. Não mais nome de Deus. Mas o negócio está a complicar. Você anda muito revoltado com a questão do dízimo. Eu pensei que você ia falar bem. Pastores, deixem de cobrar dízimo desnecessariamente. Porque é um assunto que estamos a te dar liberdade de falar alguma coisa que tem te irritado. Você é livre aqui no canal. Eu não aponto muito os cabeças. Eu não aponto muito os cabeças. Eu aponto a pessoa que em pleno século XXI tem acesso à informação, mas se nega por preguiça a acessar a informação para ser iluminado. É sobre isso. Ok. É sobre isso. Mauro, já deu para pegar a ideia do Kelson. Vou aqui traduzir em 3 palavras. O Kelson está chateado com pastores que inventam contribuições e os membros que se dão de burro, essa palavra não devia ter dizer isso, que entregam só dinheiro e dizem 90 mil, 100 mil. Epa, isso lhe irrita. Pare, essa é a ideia dele. Não sou eu, estou traduzindo. Mauro, pensa aí. Bem, tem muitas coisas que me incomodam já agora. Fala que mais vou resumir uma das que mais me incomodam, né? Pessoal, vamos praticar a verdadeira humildade. Na ciência, primeiro. Um estudo provou, o estudo foi feito por quem? Em que contexto? Quais são as pessoas selecionadas desse estudo? Nós queremos saber sobre isso. Agora um estudo provou X homens, entre 4 homens, 2 são mulherengos. O estudo é de quem? Queremos saber também. Então, o nome do estudo. Se mantenham mais informados mesmo sobre os artigos que vocês leem também. E também, além disso, também quero aqui pedir, né? Uma coisa, bem simples. Vamos fazer assim. O último livro que você leu não te faz inteligente, não é isso? O facto de você ter se formado na faculdade, num curso, não te faz saber tudo, todos os outros cursos.
Não é assim, principalmente os estudantes de ciências sociais, não vamos aqui direcionar muito coisa. Mas pode falar, assim, comendo. Principalmente os estudantes dos cursos de Direito, os estudantes dos cursos de Filosofia, Sociologia. mais Sociologia, eles têm o hábito de pensar que eu domino tudo. Então, olha, eu estava num debate recentemente, olha, desculpa só, eu estudei literatura, eu fiz letras na faculdade. Eu fiquei 4 anos a estudar letras. Eu estava num debate que alguém estava a falar que todos os livros é romance. Todos os livros são romance, porque quando você vai na Wikipedia mesmo lá escrito romance. E eu fiquei a pensar, putz, meu Deus. Então em inglês todos os livros são novela, porque todo livro quando você vê lá vem novel. Esse é o nome que eles escolhem para não falar livro, eles escolhem isso. Mas eu estava a tentar explicar e fui extremamente refutado. E novamente eu me senti um pouquinho assim, tipo, poxa, por que as pessoas são assim, né? Mas as pessoas são muito certas, então para mim é isso, vamos praticar a verdadeira humildade. E a verdadeira humildade, na minha opinião, é você saber que você é continuação, você tem que procurar todos os dias, ler um pouquinho todos os dias, ouça o que os estão a dizer. O Ndama é também fonte de informação. Se o Paulino me falar uma coisa, aprendi com ele. É mais conhecimento que eu tenho. Então não vamos aqui pensar que tudo que eu sei. Não é assim. Eu pelo menos vou estar aqui a expressar. Quem vai me ouvir vai ver que eu estou a ser muito crítico. O meu ponto que mais me irrita é os dirigentes. Eu vou para dirigentes. Eu sou livre, vou falar. Não, fala. Pessoas que estão a dirigir, estão a ver uma coisa está errada e não falam porque estão com medo de perder o pau. Isso me irrita. Depois nos bastidores ficam se dando de coisa porque não. Isso não está mesmo mal. Não falaste porque lá. Muitas das vezes nós vemos, se os dirigentes se pegassem, aqueles que estão a dirigir alguma coisa, se pegassem e dizer, não, isso aqui está errado. Quem é o cabeça, o que está no topo, devia mudar alguma coisa. Eu me irrita gajos que ficam calados e vivem aí a vida de bajulação. Parem, isso me irrita. Eu estou aqui a ser livre. Parem com isso me irrita. Bajuladores. Falei. Outra coisa que me irrita. São pessoas que vê o link, tá vendo ali o link, aqueles link do vídeo. Não entra só lá, deixa só lá um like, mano. É o melhor. Também veja, tá vendo? Me irritou muito a Sara Cuca que viu o vídeo passado e não respondeu, Sara Cuca. Vai deixar nosso brother no show pra aqui. ti, Sara Cuca. Mas dizer que, viu o link do aqueles brothers, o melhor da região sul. Clica mesmo lá. Mas eu tô aqui da Sara Cuca, deixa o like aí. A Sara Cuca até agora nada, mano. E a última pergunta, vamos já fechar, por favor, deem o último conselho às pessoas em relação a este processo de liberdade de expressão. Qual é o conselho que vocês dão em relação a isso? O conselho que eu dou é do meu mestre da academia, não é isso? O Noam Chomsky, que falei no início. Nós temos que entender que a liberdade de expressão é todo mundo falar que lhe apraz. Isso de eu não vou chegar até aqui, não vou falar isso, é o preço que eu quero pagar pela minha liberdade de expressão. Eu não vou falar isso aqui. Então, mas a liberdade de expressão, a verdadeira liberdade de expressão, permite eu falar tudo, desde que não seja crime. Eu só não fazer uma injúria, falar tu és um preto, tu és um branco, não sei o que é que eu não gosto. Mas eu posso falar assim, olha, os brancos, não sei, eu não gosto de brancos. Não gosto de brancos, eu posso falar. Bom, não pode. Então é isso aí. Não, mas eu gosto de brancos. Não estou aqui a falar isso. Brancas, para ser específico. Eu gosto de brancas. Brancas! Mas a Sara qualquer coisa. Mas eu sei que é dizer isso. Olha, eu diria que o conselho que eu deixo às pessoas é você só precisa escolher o preço que você tem que pagar. Está disposto a pagar um certo preço. Porque na vida é tudo sobre pagar preços. Tudo que nós vamos conseguir, tudo que nós vamos fazer é uma questão de sacrifício. Então você tem que pagar um preço por tudo que vai fazer. Então, dependendo da verdade que você defende, não tenha medo de defender. É só saberes que tem um preço a ser pago. Escolhe o preço que você vai pagar. Porque vamos ter que pagar. Qualquer um vai ter que pagar um preço de alguma coisa. Então, se for uma verdade que você defende certa, manifestar a sua liberdade de expressão, escolha o preço que tens que pagar e pague. Alguns morreram antes de nós estamos a usufruir do que eles disseram e morreram exatamente por isso. Eles sabiam que iam morrer e estamos aqui a usufruir disso. Somos resultado do que eles fizeram. Então, é isso. Paga o preço, escolhe o preço que vais pagar e siga em frente. Assim chegamos ao fim, tinha muita coisa a se falar, mas
Infelizmente temos que chegar no fim. Aqueles bradas são sintéticos, são pragmáticos. Exatamente. E assim damos um ala. Por favor, partilha. Boa. Aqueles bradas. Força ali. É nosso.